Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal e mais este conteúdo, um conteúdo solicitado por uma seguidora, como analisar uma certidão de dívida ativa. Conteúdo importantíssimo, agradeço a sugestão, porque eu, talvez como vocês, também sofri muito na carne para aprender como se analisa uma certidão de dívida ativa e buscando eventualmente algum vício, algum defeito daqueles que podem se apresentar na análise deste que é o título executivo por excelência da nossa querida execução fiscal, buscando lá alguma irregularidade que possa vir a ser arguída e eu, como juiz, reconhecer até mesmo de ofício, porque afinal de contas, nulidades formais e irregularidades do título, o juiz pode e, na verdade, deve apreciar e reconhecer até mesmo de ofício, independentemente de manifestação. Mas eu abri uma caixinha de perguntas solicitando a vocês que colocassem, pontuassem algumas dificuldades adicionais. Responderei todas elas, já devem estar respondidas ao momento que este vídeo é divulgado e preparei aqui, portanto, uma aula para analisarmos juntos uma certidão de dívida ativa, abreviando um tempo de sofrimento que eu passei e talvez vocês com isso consigam abreviar, ultrapassar essa dificuldade que é seguramente uma dificuldade comum, corriqueira para quem atua como nós nas execuções fiscais. Então, pega um lápis, uma caneta e um papel, pega na minha mão que nós vamos caminhar juntos analisando uma certidão de dívida ativa, esquadrinhando os seus requisitos legais, que são variados, algumas dificuldades corriqueiras com relação à análise deste título executivo. Primeiro de tudo, pessoal, imagine o seguinte, que nós estamos, eu deixei algumas CDAs abertas aqui, você infelizmente não vai conseguir analisar comigo nesta aula, mas isso vai estar no meu curso completo de execuções fiscais. Mas imagina comigo que você abriu uma execução fiscal, chegou um cliente, chegou um processo novo ou antigo às suas mãos e você tem que analisar a certidão de dívida ativa que vem lá, às vezes amalgamada na própria inicial da execução fiscal, às vezes vem instruindo. Esta petição inicial é um documento obrigatório, um dos pouquíssimos documentos obrigatórios para a propositura da execução fiscal. Então você vai pegar esse processo novo ou antigo, vai passar os olhos na inicial e vai chegar na certidão de dívida ativa. Vamos analisar juntos aqui os requisitos legais deste título executivo, buscando diferenciar algumas circunstâncias, algumas irregularidades, para que isso seja mais fácil, como eu disse, para vocês. Antes de mais nada, vamos recordar que a Bíblia que nós rezamos aqui é o parágrafo 5º do artigo 2º da nossa Lei das Execuções Fiscais, porque neste parágrafo 5º estão arrolados uma série de requisitos legais para a validade deste título executivo. Às vezes é difícil nós constatarmos a presença ou, vamos dizer assim, a falta de uma dificuldade, uma facilitação maior para que o devedor, o seu procurador até mesmo, possa avaliar a regularidade deste título executivo e nós precisamos buscar entender, portanto, quais são estes requisitos legais do parágrafo 5º do artigo 2º da nossa Lei de Execuções, como eles se manifestam e como a jurisprudência vem interpretando a presença ou não, destes requisitos, como ela vem interpretando ao longo quase das décadas, porque essa nossa lei já é bastante antiga, lá de 80, né? Como ela vem interpretando ao longo destas décadas estes requisitos legais que, aliás, foram incorporados, trazidos a uma regra, a uma norma de índole processual, aqui a nossa Lei de Execuções Fiscais, foi incorporada, trazida lá do CTN, são praticamente idênticos os requisitos que estavam previstos, já estavam historicamente presentes lá no CTN, foram trazidos para a nossa Lei das Execuções Fiscais.
Pessoal, então, para começar, vamos imaginar o seguinte: você abriu uma execução fiscal nova ou antiga, não importa, passou os olhos na inicial, chegou na certidão de dívida ativa. E aí, lá ao início da certidão, começando a ler lá de cima na certidão, está lá escrito que certifico que no registro da dívida ativa sob o número tal, né? Ou algum dizer assemelhado a isso, né? Sob um número tal, na data de consta o registro de um determinado crédito tributário em só vou ajeitar aqui a minha câmera que deu uma movimentada, né? O negócio feito em tempo real tem disso aí. Me desculpem aqui, o nosso contra-regra, que sou eu mesmo, falhou aqui na configuração do nosso setup. E aí, então, lá está dito, portanto, que certifico que sob aquele número, naquela data, consta um registro de um crédito em face de um determinado devedor. E aí já alguns destaques bem pertinentes. Por quê? Nós já sabemos que a execução fiscal ela não se destina unicamente à recuperação, à liquidação de créditos tributários, mas também de créditos não tributários. Nós podemos lembrar um aluguel que eventualmente a Fazenda Pública tenha a receber, alguma penalidade, alguma multa não é tributário, né? Porque tributo não é sanção de ato ilícito, uma taxa de ocupação de imóvel da União, lá gerenciado pela Secretaria do Patrimônio da União. Enfim, são uma série de ressarcimentos de benefícios indevidamente pagos, né? Ressarcimento de danos, são uma série de situações que vêm para o registro da dívida ativa, que não são exclusivamente créditos tributários. Portanto, vamos lembrar o seguinte, que o termo de inscrição e o nosso parágrafo 5º do artigo 2º da nossa Lei de Execuções começa lá: o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter. Gente, então, vem créditos para inscrição em dívida ativa que não são exclusivamente tributários. Existe a possibilidade de um determinado processo administrativo de apuração de outros créditos, portanto, desaguar num registro na dívida ativa. E, de outro lado, créditos tributários. Quem faz este registro na dívida ativa em âmbito federal, ao menos aqui nas execuções tributárias da União, primordialmente a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é responsável pela inscrição destes créditos. Portanto, podem ser tributários, podem ser não tributários, em registro da dívida ativa para fins de execução fiscal e outras medidas administrativas de cobrança. Este papel, que no caso da execução tributária federal ou não tributária federal é primordialmente executado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o nosso grande player, a nossa grande exequente. Existem, claro, muitos outros exequentes que compõem a Fazenda Pública Federal, mas aqui, a título de exemplo, a Procuradoria da Fazenda Nacional vai inscrever este crédito tributário ou não tributário no registro da dívida ativa. Este papel não é uma exclusividade das procuradorias. Talvez no seu estado ou no seu município, este mesmo papel é desempenhado por um determinado órgão da Secretaria da Fazenda, ou até mesmo a Procuradoria Estadual ou municipal faz esse registro. Isso não é uma exclusividade, certo? Este termo de inscrição, portanto, vai documentar um crédito que já tem uma origem, já nasceu, ele já está líquido e certo, ele já é exigível, não há nada que impeça. Via de regra, é assim que se espera. Nada que impeça a sua exigência através de execução fiscal e até mesmo através de outras medidas administrativas de cobrança. Vale lembrar o protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa. Tá bem? Então, este crédito chega lá para inscrição, para registro na dívida ativa. É uma atividade primordialmente executada pela Procuradoria. E este termo de inscrição, a inscrição propriamente pressupõe, ao menos é o que está idealizado pela lei, pressupõe um controle administrativo de legalidade. A Procuradoria
de outro lado, não faz uma verificação se lá a Receita Federal do Brasil atuou bem aqui no lançamento, se a fiscalização andou bem no lançamento do crédito tributário. Ela não vai avaliar se a Delegacia de Julgamentos avaliou bem a manifestação de defesa do contribuinte, não vai avaliar bem, não vai avaliar se o CARF, por exemplo, julgou corretamente o recurso àquele órgão. Não, o controle é exclusivo de legalidade e realmente acaba se esvaziando em certa medida, porque nós vamos pegar um crédito que é originado de um processo administrativo que foi conduzido com uma presunção de legitimidade, com correção de seus atos. Afinal de contas, a administração está vinculada, está subjugada pelo princípio da legalidade dos seus atos, só pratica os atos previstos e autorizados, determinados em lei. Portanto, nós temos uma presunção de legitimidade deste crédito que é originado de um determinado processo administrativo prévio, e a Procuradoria deve fazer um controle meramente de legalidade no momento da inscrição de dívida ativa. Poderia, por hipótese, verificar uma ocorrência de uma prescrição, né, que poderia ter ocorrido após a constituição definitiva do crédito tributário. Isso, inclusive, está previsto como uma das causas possíveis para revisão da dívida ativa. A prescrição, sim, é uma das causas passíveis de invocação perante diretamente o próprio ente fazendário, para que ele avalie, afinal de contas, a administração está jungida à legalidade, e o crédito tributário prescrito é um não crédito, porque ele já está extinto pela prescrição. A prescrição, portanto, é uma das causas de pedir possíveis para pedido de revisão deste crédito que já foi inscrito em dívida ativa, porque a Procuradoria já deveria ter feito este controle. O controle de legalidade, ele é, digamos assim, superficial em relação à avaliação dos atos praticados ao longo daquele processo administrativo. Bom, então nós temos o termo de inscrição, ele vai documentar um crédito que chegou às mãos da Procuradoria ou chegou às mãos de um outro órgão incumbido no seu estado, no seu município, de inscrever aquele crédito no registro da dívida ativa. Vamos imaginar que o registro da dívida ativa é uma espécie de um livrão, é um arquivo onde estão documentados os créditos passíveis de execução ou outras medidas de cobrança. Este termo de inscrição vai documentar elementos que vêm já retratados nessa documentação no processo administrativo. Quando ele vai retratar a nossa lei, no parágrafo 5º, rola uma série de requisitos. E nós precisamos lembrar ainda, esqueci de mencionar, que em determinadas situações que já são maioria hoje, os créditos tributários são praticados, são apurados pelo próprio contribuinte em uma atividade que nós popularmente denominamos de autolançamento. O próprio contribuinte, portanto, vai apurar os seus créditos, os seus débitos tributários, vai informá-los através das suas declarações, nas suas obrigações tributárias acessórias, e isto constitui definitivamente o crédito confessado pelo contribuinte. De outro lado, nós temos o processo administrativo tributário com o devido lançamento, notificação e percurso da via administrativa recursal. Isso tudo vai estar também retratado no termo de inscrição, mas em que sentido? Bom, o nosso termo de inscrição vai trazer lá, como eu coloquei no início, um número deste termo de inscrição, vai trazer o número do processo administrativo que originou aquele crédito, porque ou é de um processo administrativo em que ocorreu um lançamento de ofício, ou é um processo administrativo em que vai simplesmente documentar aquela declaração constitutiva por autolançamento do crédito tributário, ou vai documentar aquele processo administrativo que apurou um outro tipo de crédito da Fazenda Pública destituído de natureza tributária. Nós devemos ter, portanto, uma numeração
tanto deste termo de inscrição que, no mais das vezes, será o próprio número da certidão de dívida ativa com a sua certidão de batismo, sua certidão de origem de nascimento, que é o número do processo administrativo, que pode ser tributário, pode ser não tributário, como eu mencionei. E, além disso, além do número da inscrição, além do número do processo administrativo, nós teremos a origem daquele crédito. Vai estar documentado se é um lançamento direto, se é um processo administrativo de crédito não tributário, se é um crédito apurado por declaração do próprio contribuinte, um lançamento por homologação, um autolançamento, como popularmente chamamos. E vai ter lá uma data. Agora acendeu uma luzinha vermelha, que é a data da inscrição deste crédito no registro da dívida ativa. Pessoal, vamos lembrar que o artigo 185 do CTN estabelece, na interpretação que lhe deu o STJ, estabelece uma presunção absoluta de fraude à execução fiscal nas alienações praticadas pelo devedor tributário, ou seja, ele já tem contra si um crédito tributário líquido, certo, já exigível, né? Ele já é devedor tributário, praticadas pelo devedor tributário após o registro do crédito na dívida ativa, e estas alienações lhe conduzem à insolvência. Portanto, se o devedor tributário, após a inscrição do crédito no registro da dívida ativa, aliena bens e com estas alienações é reduzido à insolvência, estas alienações são reputadas em fraude e, de acordo com a interpretação do STJ, é uma presunção absoluta de fraude. O que isso significa? Eu vou bater o olho naquela data da CDA, que é a data do termo de inscrição daquele crédito no registro da dívida ativa, e as alienações posteriores do devedor que é reduzido em insolvência são inoponíveis ao ente prejudicado. Ou seja, funciona na prática como se elas não tivessem acontecido na execução fiscal. Portanto, mais adiante, né, nós temos com uma execução nova ou antiga, numa execução que já tramita, o credor fazendário vai olhar: este devedor alienou bens conforme uma certidão do registro de imóveis, por exemplo, alienou bens posteriormente à inscrição deste crédito exequendo no registro da dívida ativa. Estas alienações posteriores são fraudulentas e eu requeiro a penhora destes bens, pouco importa em nome de quem estejam, certo? Então, é uma consequência muito drástica que poucos se dão conta, que analisando a certidão de dívida ativa que eu vou ter lá plasmado o momento, o dia, a data em que está concretizado, está radiografado o patrimônio do devedor. Quaisquer alienações posteriores que prejudiquem o credor fazendário serão reputadas em fraude. Portanto, a análise da certidão de dívida ativa é extremamente importante com relação à integridade patrimonial do devedor. Afinal de contas, o princípio da responsabilidade patrimonial é um dos mais importantes do direito brasileiro, e para nós aqui das cobranças tributárias, talvez seja realmente o mais importante. Claro, nós temos vários outros, mas nós temos 4 bases legais, todas elas, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o CTN, a nossa Lei de Execuções, todos eles falam que todo o patrimônio do devedor responde pelos seus débitos, e em especial em matéria tributária. Isso é extremamente grave, porquanto as alienações posteriores à inscrição são fraudulentas e inoponíveis diante do credor prejudicado. Então vamos lá, linha do cabeçalho da certidão, certifico que no registro da dívida ativa sob número tal, naquele registro que vai ser o número da certidão, na data tal, naquela data, radiografei o patrimônio do devedor, consta a inscrição de um determinado crédito que, como eu disse, pode ter origem num processo administrativo tributário ou não tributário, e vai constar a origem deste crédito, né?
a forma de apuração deste crédito, se for um auto de lançamento, né, uma notificação de lançamento, melhor dizendo, um auto de infração, pode ser um processo administrativo de apuração de um crédito não tributário. E a partir daí nós teremos elementos bastante importantes, que são o nome do devedor. Afinal de contas, nós precisamos ter o nome do devedor. O nome do devedor na matéria tributária, no mais, às vezes, vai ser aquele que é o sujeito passivo tributário, o sujeito que auferiu uma determinada renda, que não ofereceu a tributação e foi glosado, isso foi apurado em um lançamento direto por parte do fisco, revisando declarações ou revisando informações de interesse fiscal, vai ser o proprietário do imóvel territorial, da propriedade territorial urbana, daquele imóvel urbano, né? Este vai ser o devedor, que ele é o sujeito passivo do IPTU, vai ser lá o proprietário daquele imóvel localizado com destinação rural, no caso do ITR. Então, o sujeito passivo tributário vai ser aqui o nosso devedor na certidão de dívida ativa, que na verdade a certidão vai espelhar a inscrição, o termo de inscrição. O termo de inscrição retrata aqueles elementos vindos de um determinado expediente administrativo, vai documentar naquele livrão ou naquele banco de dados, como acontece hoje, e a certidão vai espelhar, a certidão na verdade certifica. Teoria geral das certidões, ela vai simplesmente retratar aquilo que está lá no registro, na inscrição daquele crédito na dívida ativa. Então, lá na certidão teremos o devedor, que é, no mais, às vezes, o sujeito passivo tributário. Nos créditos não tributários, vai ser o devedor que foi apurado, o devedor contratual, né, aquele parceiro negocial da Fazenda Pública em um contrato de aluguel ou de uma determinada permissão ou concessão, ou o devedor responsável por uma determinada indenização, pela reposição de um valor indevidamente pago pela Fazenda Pública, e por aí vai o devedor, que é aquele responsável por uma determinada infração administrativa, uma infração a normas administrativas passíveis de penalidade pecuniária, portanto é aquele que sofreu a autuação e é devedor daquela multa. Mas a certidão e o termo de inscrição, por sua vez, possibilita, ele pode ter lá um corresponsável, ele pode ter lá, no inciso primeiro está o devedor e os corresponsáveis. Gente, isso aqui rende muito pano de manga, rende um rio de tintas aqui para falarmos desta corresponsabilidade. Inclusive, acho que foi uma das questões que me chegou pela caixinha. Pessoal, importantíssimo isso. Eventualmente, o processo administrativo pode lá já apurar qual é o corresponsável, um determinado administrador de uma determinada contribuinte, uma sociedade empresária, por exemplo, que ele lá praticou um determinado ato ou atos que violaram a lei ou violaram o contrato social ou os estatutos, no caso de uma sociedade anônima ou de uma outra entidade que se rege por estatutos. Bom, associações, fundações. Então, a Fazenda, o fisco, a fiscalização pode já apurar, não é muito frequente, não é muito corriqueiro esta apuração ad início, né, daquela responsabilidade do administrador. Eventualmente, e aqui já tem uma carga fática, assim, uma incidência fática maior, existe uma imputação da responsabilidade solidária do administrador pela mera existência lá do registro perante o órgão fazendário de que ele é responsável, ele é, vamos dizer assim, o representante, ele é o representante, para usar o termo mais corriqueiro, daquela determinada sociedade. É aquele que lá inscreveu, por exemplo, na inscrição estadual, ou no CNPJ, ou na inscrição municipal, pediu um alvará, é aquele que representa a sociedade, ele tem poderes legais de representação, ele tem poder contratual atribuído pelo contrato a ele para que ele promova os atos de interesse, ele represente a sociedade
para contratações ou perante a Fazenda Pública. Então, lamentavelmente, com alguma frequência nós temos execuções, inclusive alunos já me falam que a própria Fazenda já vem reconhecendo a invalidade desse tipo de inscrição, que é aquela inscrição de uma imputação de uma corresponsabilidade, muito embora esteja possibilitada aqui pelo inciso 1º do parágrafo 5º do artigo 2º, esta corresponsabilidade não veio acompanhada de uma devida apuração de atos que, porventura, tenham violado a lei, contrato ou estatutos. É uma imputação de uma responsabilidade pela mera apresentação da devedora perante aquele órgão fazendário. Então, aqui fica a minha crítica, a minha inconformidade, porquanto não é possível que, em âmbito doutrinário, certo, pessoal? Não é possível que nós tenhamos uma imputação de responsabilidade objetivamente pela mera existência de poderes contratuais daquele administrador. Muito embora esta minha data vênia crítica doutrinária, o STJ não é, tem repetitivo dizendo que a inscrição deste codevedor, deste corresponsável no registro da dívida ativa é chancelada pela presunção de legalidade, tanto a presunção de legalidade da certidão de dívida ativa, que acaba remontando a presunção de legitimidade dos atos administrativos como um todo. E isso acaba impossibilitando, em outro repetitivo, o STJ diz que isso acaba impossibilitando que este codevedor tenha exceção de pré-executividade acolhida para afastar a sua corresponsabilidade, porque isso está previsto como uma presunção legal, embora relativa, de responsabilidade, porque ele está lá previsto como um codevedor no termo de inscrição e, por sua vez, na certidão de dívida ativa. Bom, então, feitas esses apontamentos, nós temos o nome do devedor, o nome do eventual codevedor. O codevedor pode ser, por exemplo, uma situação em que dois irmãos herdam um determinado imóvel. Eles são coproprietários. Os dois são devedores solidários, no caso de um IPTU, de um imóvel urbano do IPTU. Eles podem, portanto, estar aqui previstos como codevedores solidários, afinal de contas, eles são coproprietários daquele imóvel territorial urbano e está lá. Imóvel territorial ficou boa, né? Eu estou trocando as bolas, mas daquele imóvel, daquela propriedade territorial urbana. Nesses termos é possível nós chancelarmos esta previsão da corresponsabilidade, chancelarmos sem crítica, né, pessoal? Além, então, portanto, do nome do devedor, do eventual codevedor, deste corresponsável, domicílio e residência. Afinal de contas, nós precisamos saber onde nós praticaremos os atos executivos. E vamos lembrar que o CTN traz lá o artigo 127, a possibilidade de eleição do domicílio tributário, do domicílio fiscal. É possível que o devedor eleja o seu domicílio fiscal, ele vai declarar este domicílio fiscal perante o fisco, né, em sociedade empresária, vai informar lá na sua inscrição lá do CNPJ qual é o seu domicílio fiscal, onde está estabelecido. Hoje o domicílio fiscal pode ser inclusive eletrônico. Bom, e é a este domicílio fiscal que nós dirigiremos as nossas comunicações e lá que nós tentaremos por exemplo, uma diligência de penhora, caso a execução não seja paga ou garantida pelo devedor quando da citação. Gente, isso aqui é importantíssimo e tem repercussões gravíssimas, que é na falta de atualização deste domicílio fiscal, nós teremos repercussões lá em termos de responsabilidade, redirecionamento da execução fiscal, e o STJ diz que é ônus do devedor manter atualizado o seu domicílio fiscal. Tudo isso vai estar retratado aqui no termo de inscrição. Chegando no que vocês querem saber, que é valores, afinal de contas, valores. Inciso 2º traz lá o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros e demais encargos previstos em lei ou contrato.
é uma alegação, é uma inconformidade frequente de vocês, digamos assim, um certo choque, uma não compreensão como valores da execução fiscal podem ser somados, podem se multiplicar, né? Podem, que nem aquela coisa do iogurte, né? Vai se multiplicando, né? O valor do débito tributário, do débito perante a fazenda pública, ele sempre vai se avolumando. Gente, como é que funciona o seguinte? Olha só. O valor originário da dívida vai ser aquele valor histórico do contrato, do débito contratual, o valor histórico daquele tributo apurado por lançamento de ofício ou por autolançamento, naquela data, naquele vencimento. A partir deste momento, nós teremos a incidência dos famigerados, chocantes encargos moratórios. No mais das vezes aqui em âmbito federal, multa moratória de 20%. Multa moratória de 20%, ressalvados, obviamente, penalidades, multas sancionatórias de percentual bastante superior. Multa moratória, multa de mora de 20%. Gente, então nós teremos um valor originário do débito somado a uma multa de mora de 20%. Sobre isso aí, nós teremos a incidência de juros e correção. E o nosso querido extinto Tribunal Federal de Recursos já tinha entendimento, súmula, se não me engano, 209, esclarecendo que não há ilegalidade na acumulação destes encargos de multa e juros de mora. Então, gente, é muito fácil o valor do débito chegar a 2, 3, 4 mais vezes do originário, o valor exequendo chegar a 2, 3, 4 ou 5 vezes do valor originário, porque nós teremos valor originário, multa de mora ou multa punitiva, mais juros e correção, e além disso nós temos honorários de advogado e, em âmbito federal, o encargo do Decreto-Lei 1025 de 69. E este decreto prevê este encargo que é substitutivo dos honorários advocatícios em âmbito federal e é 20%. Então nós teremos originário, multa de mora, juros e correção, mais sobre todo este valor o encargo ou honorários advocatícios quando for o caso. Gente, daí que é muito fácil dobrar, porque os valores de juros e correção ao longo do tempo, dependendo do prazo já vencido, né, que aquele crédito é exigível, ou aquele valor pode ter até uma previsão contratual, né, uma previsão contratual com relação a juros e encargos moratórios, multa de mora, juros de mora e taxa de correção monetária. Pessoal, então, vamos lembrar que em âmbito federal, juros e correção monetária são praticados pela taxa Selic. A taxa Selic acabou ficando reduzida aqui, um pouco artificialmente, mas enfim, acabou sendo reduzida em passado recente, já vem acima de 10% ao ano, hoje, no momento que eu gravo este vídeo, e a taxa Selic acaba sendo quase um investimento quando a gente aplica valores remunerados pelo CDI, que replica a taxa Selic. A taxa Selic em âmbito tributário vai ser um rendimento da Fazenda Pública e ela vai somar juros e correção monetária. Portanto, se você for olhar uma certidão de dívida ativa e lá estiver taxa Selic mais multa, não é possível. Melhor dizendo, taxa Selic mais correção monetária não é possível. Taxa Selic mais taxa de juros não é possível. A taxa Selic já congrega correção monetária e taxa de juros moratórios, tá bem? Então, nós teremos, em âmbito federal, multa de mora somada ao valor originário. Estes valores
corrigidos, vamos dizer assim, corrigidos pela taxa Selic e o somatório deste cálculo acrescido de encargo legal ou honorários advocatícios, quando for o caso. No âmbito federal é, no mais das vezes, encargo legal de 20%. Gente, como eu analiso esta incidência? Como eu analiso este cálculo? Como eu averiguo a conformidade deste valor que está sendo exigido lá na inicial da execução fiscal? A inicial da execução fiscal vai retratar todos esses valores somados e não há ilegalidade, como eu falei. Pessoal, aqui que reside a dificuldade. Entendimento jurisprudencial consolidado não é exigência, não é requisito da execução fiscal apresentar memória de cálculo. Não é requisito da execução fiscal apresentar memória de cálculo discriminativo do crédito que é posto em execução fiscal. A gente percebe aqui e acolá, às vezes, algum tipo de memória de cálculo discriminativo. Por exemplo, nós temos lá várias bases legais, várias datas de vencimento, vários créditos com relação a várias datas. Cada competência, melhor dizendo, cada competência discriminada. E, a partir daí, uma taxa de multa, um percentual de multa e a sua devida correção pela taxa Selic. Acaba facilitando um pouco a compreensão. Em outras situações, a Fazenda Pública apresenta um discriminativo com a imputação em pagamento de pagamentos parciais, valores recolhidos, né, a menor lá ao tempo da DCTF, ou pagamentos parciais feitos a título de parcelamento, e esses valores já foram imputados naquele crédito que está posto em execução. Fica um pouco mais fácil da gente compreender. Mas, pela lei, não é exigência trazer uma memória de cálculo, assim como é exigência lá no CPC. Fica bastante complicado. Como eu vou avaliar? Eu preciso... Esta é a sistemática. Não estou dizendo que é boa, não estou dizendo que é fácil. Mas a sistemática prevista pela lei é a análise da fundamentação legal. O que eu vou pegar? Vou pegar o valor originário do débito, a data de vencimento que está lá prevista também como exigência do termo de inscrição. E, a partir deste vencimento, eu terei que, de um lado, um olho no peixe, outro no gato, né? Colocar os olhos na fundamentação, buscar na fundamentação legal qual é a taxa de juros devida neste caso, né? E, de outro lado, olhar a fundamentação legal daquela multa moratória somada, né? Aquele crédito, a taxa de juros aqui, via de regra, a taxa Selic congrega multa, correção monetária e juros, como eu disse. Olhar a fundamentação legal desta remuneração deste crédito, a indenização da mora pelo não pagamento deste crédito, olhar a fundamentação legal da multa de mora, compreender qual é o percentual que eu devo aplicar e averiguar se há ou não excesso. Um contador acaba conseguindo fazer isso com uma relativa facilidade. Pedidos em inicial de embargos para remeter à contadoria usualmente são negados, ou pedidos de perícia são usualmente negados, porque um cálculo de auxílio preparado inclusive unilateralmente pelo interessado, pelo devedor embargante, pode ser providenciado sem muita dificuldade. É o entendimento que vem sendo posto na jurisprudência. E a jurisprudência vem consolidando um outro entendimento de que, muito embora essas bases legais e muitas vezes venham conflituosas, venham se sucedendo no tempo, elas vêm se apresentando de uma maneira um tanto confusa, e nós somos preparados nas letras jurídicas, entendemos a sucessão das leis no tempo, das bases legais no tempo. Isso não é muito fácil para o próprio empresário, não é muito fácil muitas vezes para a assessoria contábil, mas
a jurisprudência vem dizendo que essa confusão de bases legais, essa profusão de remissões a fundamentações legais não causa nulidade do título executivo. E diz mais a jurisprudência, apesar de não ser um requisito da execução fiscal apresentar memória de cálculo ou cópia tampouco do expediente que serviu à constituição deste crédito, o STJ diz o seguinte: ainda que nós não tenhamos uma cópia de uma memória de cálculo ou cópia do processo administrativo, estas informações podem ser buscadas na consulta ao processo administrativo. Pode ser buscado na consulta ao processo administrativo que, nos termos do artigo 41 da nossa Lei de Execuções, sempre está à disposição do devedor para análise, para consulta e para cópia. Portanto, o STJ esvazia a alegação de prejuízo à defesa pela possibilidade do devedor buscar lá a cópia do processo administrativo naqueles 30 dias úteis para embargar e, nesta consulta, avaliar eventualmente algum excesso ou alguma incorreção com relação a esta fundamentação legal, alguma irregularidade na inscrição deste crédito no registro da dívida ativa. Portanto, nós temos devedor, corresponsáveis, domicílio, valor originário, termo inicial, que é o vencimento, forma de calcular, que é a partir do vencimento, e outros encargos, todos, inclusive prevista a própria lei traz a possibilidade de encargos previstos em contrato, como eu mencionei. A origem, créditos contratuais, extracontratuais, indenizações, multas ou tributários, a fundamentação deste crédito e a fundamentação da incidência de correção monetária e dos juros através da invocação das bases legais com relação a isso. E aí nós temos o fechamento do nosso termo de inscrição e todos esses elementos estarão presentes na nossa certidão de dívida ativa. Pessoal, é difícil analisar? É, mas precisamos jogar com as regras do jogo aqui ou buscar no processo administrativo originário ou buscar assessoria de contador para compreender, para bater os valores e buscar cruzar estes dados com a fundamentação legal constante lá da certidão de dívida ativa. E bônus aqui da nossa aula, porque foi uma questão frequente e quem não é iniciado nas execuções fiscais pode se aproveitar dessa dica. Como eu vou analisar prescrição na execução fiscal só com os olhos na certidão de dívida ativa? Primeiro de tudo, vamos lembrar que o STJ estabeleceu o entendimento de que o despacho, a decisão inicial do juiz, que nos termos do CTN é a decisão, inclusive está assim prevista na nossa lei de execuções com relação aos créditos não tributários. Então, com relação aos créditos não tributários e com relação aos créditos tributários, é a decisão do juiz, o despacho inicial que determina a citação do devedor. Esta decisão é o ato que interrompe a prescrição. Entende o STJ, precedente obrigatório, recurso repetitivo, que este ato, esta causa interruptiva vai remontar a data da propositura da execução fiscal. Então, eu vou considerar o marco limite é a data da propositura da execução fiscal. Este é o marco limite. Tem que entrar em 5 anos. Em 5 anos, que é o prazo prescricional tributário, em 5 anos contados do quê? Pessoal, via de regra, do vencimento daquele crédito que está lá previsto na certidão de dívida ativa. Não é tão simples, porque
em algumas situações nós temos um lançamento direto, de ofício, nós temos o esgotamento de um processo administrativo com o julgamento de todos os recursos e nós precisamos buscar a data do encerramento daquele processo administrativo tributário ou não tributário, buscar a data do encerramento deste expediente. O STJ acaba considerando igual, assim, tributário e não tributário, como um encerramento dessa discussão administrativa. E buscando essa data, nós teremos a data inicial do prazo prescricional. A Fazenda Pública tem 5 anos a partir daí para entrar nas portas do Poder Judiciário, protocolar a sua certidão de dívida ativa com a inicial executiva, protocolar esses documentos e com isso originar uma execução fiscal. Tem 5 anos para esta atividade. Em outras situações, não é tão simples analisar. Via de regra, a gente pode considerar o prazo de 5 anos contado do vencimento, mas quando o contribuinte apresenta as suas declarações de forma posterior ao vencimento do crédito ou se atrasa na entrega das declarações, vou considerar a partir da data da entrega da declaração aquilo que for posterior. Mas bateu o olho, vencidos há mais de 5 anos no momento da propositura da execução, nós temos um forte indício de que há aqui uma prescrição a ser considerada e pode ser arguída por exceção de pré-executividade. Certo, pessoal? Eu creio que com isso nós fechamos a análise ainda um pouco superficial da certidão de dívida ativa e a análise preambular da prescrição como bônus. Espero que tenha ficado claro. Se ficou claro, deixa aqui, se gostou do conteúdo, deixa aqui um gostei, deixa um joinha, deixa um positivo aí neste vídeo, e o Execução Fiscal em Curso está sempre à disposição para novas pautas aí de interesse de vocês. Certo, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.